Bom dia a todos! Hoje vamos tratar de um assunto muito presente no nosso cotidiano: as joias. Sabem como elas obtêm suas camadas de ouro e proteção? Ou acham que esses objetos são feitos de apenas um material? Descubra hoje em Joia Rara. A galvanoplastia é caracterizada como meio de proteção para os metais ou peças da corrosão, revestindo-a com outro metal para que assim seja evitado o contato direto com ar e umidade. Mas ela também é utilizada para outras finalidades dos materiais, como apresentar maior durabilidade, aumentar a resistência, ampliar a espessura, aumentar a condutividade elétrica ou térmica, fazer com que a peça possa passar por um processo de soldagem com maior resistência ou até mesmo para melhorar a estética. Mas como esse processo é realizado, Bia? Antes de tudo, precisamos relembrar, ou em alguns casos, aprender como funciona a eletrólise. A eletrólise vai ser diferente das reações de uma pilha ou de uma bateria. Enquanto nas reações das pilhas a reação é espontânea, no processo de eletrólise a reação não vai ser espontânea. Para exemplificar isso melhor, aqui do meu lado vai ter um exemplo de funcionamento da pilha de Daniel. Como vocês podem reparar, o cátodo ele vai estar representando o polo positivo e o ânodo está representando o polo negativo. Bom, na eletrólise é um pouquinho diferente e isso pode gerar dúvida na cabeça de alguns, mas calma, é uma coisa fácil de entender. Lembra que eu disse que a eletrólise é um processo não espontâneo? Então, por não ser um processo espontâneo, a gente vai precisar de uma fonte de energia para que a reação comece. Essa fonte de energia pode ser um gerador, por exemplo. Essa energia, a corrente no caso, vai passar por um líquido e esse líquido ele pode ser denominado eletrólito. E dentro do eletrólito vai haver dois materiais, que são nomeados eletrodos. Tranquilo até aqui, né? Vou continuar com calma e a gente vai entender isso. Bom, por precisar de energia, a gente vai ter que conectar os eletrodos aos polos da fonte. Então, prestem atenção. O ânodo ele vai ter que ser conectado ao polo positivo da fonte. E, portanto, no processo de eletrólise, o ânodo vai passar a ser o nosso polo positivo. Já o cátodo, ele vai ser conectado ao polo negativo dessa fonte. E, portanto, na eletrólise, o cátodo vai passar a ser o nosso polo negativo. Bom, durante o processo de eletrólise, o cátion ele vai sofrer redução no cátodo e o ânion vai sofrer oxidação no ânodo. Pegaram? Beleza, né? Então, por que eu expliquei tudo isso? No nosso processo de galvanoplastia, vai utilizar a eletrólise. Para entender isso melhor, a Janaína, ou Diana, vai ensinar vocês a fazerem a sua própria joia. Então, para nossa receitinha, iremos precisar de uma fonte, pode ser uma bateria mesmo, uma cuba eletrolítica, e dentro dessa cuba iremos colocar o líquido, que também pode ser chamado de eletrólito. No nosso caso, iremos colocar uma solução de nitrato de ouro 3, pois possui material que utilizaremos para vestir nossa joia. Colocaremos um anel de alumínio, a joia que iremos fazer, mas pode ser outro material com características semelhantes. Essa joia vai estar conectada ao polo negativo da ponte, o anodo da pilha. Ou seja, em nosso processo de galvanoplastia, o anel será o cátodo. Já o material que queremos usar para revestir, nesse caso o ouro, vamos colocar ligado ao lado positivo da fonte, ou seja, será o nosso anodo da reação. Quando a corrente passar pelo nosso sistema, vai ocorrer oxidação no anodo, caracterizada pela seguinte reação, em que o ouro ele vai sofrer oxidação, perdendo 3 elétrons, e vai virar um cátion ouro 3+. E no cátodo, irá ocorrer a redução, em que o cátion ouro 3+, ele vai receber 3 elétrons e vai virar ouro novamente. O ouro liberado na reação irá se depositar no metal que está no cátodo, criando uma cobertura. E é assim que se faz uma joia. E se eu quiser fazer muitas joias de uma vez? Bom, para produzir uma grande quantidade de joias, as indústrias fazem esse processo em grande escala,
o dividindo em 3 etapas: o pré-tratamento, que prepara a peça para a galvanoplastia, o tratamento, que é a parte de galvanoplastia em si, e o pós-tratamento, que retira os resíduos da peça e prepara para a embalagem. Mas como é feito cada um desses processos? Então, o pré-tratamento é o preparo da camada superficial do objeto que vai ser tratado para obter maior aderência. Nessa fase é feita escovação, lixamento, polimento, decapagem, jateamento para remoção de rebarba, sucos, tintas, graxas e óxidos metálicos como ferrugem e tal. Na prática, isso também significa que o material sofrerá ataque químico, utilizando produtos como desengraxantes e decapantes, além de que também, nesse processo, é consumido um volume razoável de água nas lavagens, para que os banhos da próxima etapa não sofram contaminação. Agora, já na etapa de tratamento, essa é a parte em que o item é submergido a um ou mais banhos de metais para adquirir uma camada fina metálica do metal em que foi submergido. Para isso, pode-se usar 2 técnicas. Na primeira técnica, o item é posicionado no cátodo e um material inerte no ânodo, e ambos são cobertos por uma solução saturada formada por água e um sal que contenha o metal que recobrirá o item. Já na segunda técnica, o item é posicionado no cátodo e uma placa do metal que recobrirá o item no ânodo, e ambos são emergidos numa solução com metal que recobrirá o objeto. Mas, independente da técnica, ocorre perdas de elétrons no ânodo, formando cátions que se desprendem e são lançados à solução. Os mesmos são direcionados ao cátodo, já que nele haverá um excesso de elétrons. Quando eles alcançam o objeto metálico que está posicionado no cátodo, sofrem redução, recebendo elétrons e se tornando metais sólidos aderidos ao item que está no cátodo. Depois de tudo isso, no pós-tratamento, a peça é lavada com água, secada em centrífuga, estufa ou jato de ar e banhada em óleo para a embalagem. Nessa etapa, a peça também pode ser pintada ou envernizada. E como fazem para separar o metal da água depois que o processo termina? Bom, a técnica de tratamento mais usual, que geralmente é adotada para a remoção dos metais, consiste na insolubilização e posterior precipitação dos mesmos por ajustes do pH, de modo a garantir a máxima precipitação dos metais presentes sobre a forma de hidróxidos insolúveis. Eu achei o processo muito legal, mas com todas as substâncias, esse processo gera muitos poluentes? Infelizmente sim, Isa. Durante o processo da galvanoplastia, o principal agente poluidor gerado é o descarte das águas que são usadas na lavagem das peças, que ocorre na área de lavagem dos banhos metálicos. E podemos observar a presença de potenciais agentes poluidores, como os metais tóxicos utilizados para revestimento, como o cromo hexavalente, o níquel, o zinco, o cádmio, o cobre e a prata, os íons provenientes dos banhos para clarificação de metais, as águas de lavagem do desengraxe, as águas de lavagem da decapagem e os banhos contendo solventes orgânicos. Bem que eu tinha pensado nisso, meu anjo, mas como essa água deve ser tratada? O tratamento dessas águas, basicamente, é a neutralização da acidez ou alcalinidade livre, até a remoção dos metais presentes na forma solúvel. A técnica de tratamento geralmente adotada para a remoção dos metais consiste na insolubilização e posterior precipitação dos mesmos por ajuste do pH a um determinado valor ótimo, que é aquele que garante a máxima precipitação dos metais como hidróxidos insolúveis. As neutralizações e os ajustes de pH são feitos em tanques providos de agitação, os reatores, mediante a adição controlada de bases ou ácidos. Os metais sedimentados são removidos nos próprios reatores, na forma de lamas ricas em hidróxidos metálicos, que constituem assim o chamado lodo galvânico. Calma aí, lodo galvânico? Por que isso seria tratado como um líquido? Que coisinha fofa! Lodo entra na classificação de resíduo sólido. Ele é resultante do tratamento de resíduos industriais. Geralmente é colorido e pode ter um pH de valor extremo, devendo ser tratado de forma adequada. Mas ele tem muita água, então precisa de mais atenção. E muitas vezes tem que passar por filtros de adensamento para retirar a umidade. Isso é importante pois no aterro o custo é relacionado ao peso. Então o lodo tem que ser posto em saco plástico e lacrado em tambor. Tem mais resíduos sólidos? Claro, eles surgem através dos manejos de reagentes químicos, podem ser, além do iodo, sucatas de metais ferrosos, não ferrosos e cavacos.
resíduos de pré-tratamentos mecânicos e de polimento, embalagens de produtos químicos, lama dos fundos dos tanques, filtros, entre outros. A alternativa de descarte para eles, atualmente, é o uso de aterros especiais. Bom, os resíduos de matéria orgânica podem ser depositados em aterros químicos. Os resíduos que não apresentam cloro e têm poder calorífico o suficiente podem ser destinados à incineração. E, por fim, eles vão para o Landen Farming. Eu não sei se pronunciei certo, mas aqui embaixo está o nome. O material que vai ser depositado nesse lugar, ele não deve conter metais ou matérias orgânicas tóxicas, pois nesse local a degradação dos materiais é por meio de micro-organismos. O que é isso? O que você colocou aqui? É plástico isso? Depois você vai tirar isso de mim. Eu estava escutando o seu trabalho. Existe algum outro tipo de emissão de poluentes? Existem sim, são as emissões gasosas. Podem ser coloridos ou incolores, geralmente causam irritações na mucosa. Podem ser vapores ácidos, vapores básicos, partículas metálicas ou compostos orgânicos voláteis, ou VOCs. Possíveis locais em que são encontrados podem ser cubas de banhos eletrolíticos de decapagem ácida e básica, em decapagens mecânicas, limpeza por solventes, entre outros. Esses resíduos são coletados nos pontos de geração, através de exaustores, e após isso são tratados conforme sua identificação. Os vapores inorgânicos são direcionados para lavadores de gases, o material particulado a sua exaustão forçada para filtros de mangas, e os orgânicos voláteis são direcionados para filtros com carvão ativo. Quais são os principais metais usados na galvanoplastia? E quais destes são essenciais e tóxicos ao corpo humano? A prata, o arsênio, o cádmio, o cobalto, o cobre, o mercúrio, o níquel, o chumbo, o selênio, o ferro e o zinco. Dentre eles, o arsênio, o cobalto, o cromo, o cobre, o selênio, o ferro e o zinco estão presentes e são fundamentais aos seres vivos em diferentes concentrações, entretanto menor do que se considera tóxicos para os organismos vivos. Exemplos de metais presentes no nosso corpo são o ferro, o cobalto, o zinco e o magnésio, também chamados de micronutrientes. A toxicidade desses elementos ocorre a partir do momento em que se ultrapassa o necessário ao organismo. O chumbo, o cádmio e o mercúrio são metais que não existem naturalmente em nenhum organismo vivo. Esses elementos não possuem função bioquímico-nutricional em micro-organismos, plantas e animais superiores. Eles são tóxicos em qualquer concentração. Achei interessante. Apesar disso, com o uso dessas substâncias todas, quais são os riscos ao meio ambiente? Essa é uma questão muito importante. É necessária muita atenção na hora do descarte desses resíduos, pois a água utilizada no processo estará repleta de substâncias como cádmio, zinco, níquel, ferro, ânion, sulfados e cianetos, metais pesados e tóxicos, que são um risco à saúde humana e ao meio ambiente. Os resíduos devem receber esse tipo de tratamento porque podem contaminar corpos d'água, o ar, lençóis freáticos e animais aquáticos. E como são substâncias bioacumulativas, podem causar intoxicação humana pela ingestão da água ou animais contaminados. É um processo bem legal, envolvendo muita química. Mas vocês sabiam que tem uma mini galvanoplastia? Pois é, tem. Como o próprio nome diz, é uma pequena indústria. Normalmente é utilizado para pequenas empresas que estão começando o negócio. É composto de pequenos tanques para colocar os químicos com um pequeno motor ao lado, que gira um eixo sobre os recipientes. Esse eixo faz os objetos se moverem dentro dos reservatórios. E apesar de ser algo interessante por ser compacto, é um sistema bem caro, por isso nem todo mundo consegue realizar esse processo.